A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, podendo trazer mais um estudo para os irmãos neste momento, um estudo que com certeza, para a vida de todos aqueles que prestarem atenção e abrir seu coração para compreendê-lo, vai trazer muita edificação para a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, verso 1, que a sombra, que a lei, ela é sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas. Então aquilo que nós vemos na lei não tem a imagem real, mas sim é uma sombra que aponta para uma realidade. E nós vemos isso com muitas coisas da lei. Muitas pessoas já entenderam muitas coisas da lei. Nos estudos que nós fizemos das duas casas de Israel, nós entendemos essas coisas. Quando vimos que Efraim recebeu a promessa de ser a plenitude dos gentios. No estudo das festas, quando nós vemos que elas são tempos determinados, que apontavam para obras que seriam feitas em Cristo e em nós através dos tempos. Toda a obra de Cristo na Igreja está descrita nas festas, nos seus tempos determinados, para que cada uma delas aconteça. Como nós entendemos que na Páscoa é mostrado o sacrifício de Cristo. O Cristo, ele é os asmos, o pão sem fermento, que nas primícias ele ressuscitou, no Pentecostes ele mandou o Espírito Santo. Então essas realidades que nós vemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, na Antiga Aliança elas foram sombras. E hoje nós vamos ver uma coisa que na Antiga Aliança também é uma sombra que aponta para uma realidade em Cristo. Mas antes eu gostaria de pedir àqueles que não são inscritos no canal que por favor inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus nosso Senhor. E nós vamos começar o nosso estudo hoje lendo Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, como eu estava dizendo no início do vídeo, do podcast, muitas coisas que eram sombra na antiga aliança já foram entendidas pelos irmãos na sua realidade. Mas uma dessas sombras
que ainda não foi compreendido por muitas pessoas é o dízimo, porque teve um motivo, um propósito pelo qual Deus pediu os dízimos em frutos da terra e nos primogênitos dos animais, e não em dinheiro. E não é porque não tinha como o povo conseguir dinheiro para dar, porque nós podemos ver no tempo de José mesmo, que quando houve os 7 anos de fome, o povo arrumava dinheiro para comprar alimento de José no Egito, mas o alimento mesmo eles não tinham. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham pedras preciosas, mas alimento eles não tinham. E em Deuteronômio 14, nós vamos ver também Deus falando com o povo que se Jerusalém ficasse muito longe da onde eles morassem, que o povo deveria vender o dízimo, pegar o dinheiro na mão e ir até Jerusalém. E chegando lá, eles então dariam aquele dinheiro por frutos da terra e por primogênitos dos animais. Então, veja que se Deus quisesse pedir dinheiro, ele teria pedido, como ele mostrou em Deuteronômio. Mas teve um propósito pelo qual ele não pediu dinheiro, não pediu ouro, não pediu prata, mas sim frutos da terra. Nós vemos que os dízimos eles alimentavam os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Os dízimos faziam com que havia mantimento na casa de Deus e ajudava na edificação do templo por conta disso. Dízimos, primeira coisa que temos que entender é que eles são primícias. Sem primícias não tem dízimo e sem dízimo não tem primícias. As primícias são o melhor da terra, o melhor do rebanho. E o dízimo é a quantidade que deveria se dar. Quando nós entendemos isso e paramos para meditar nisso, nós começamos a entender o porquê da repreensão no livro de Malaquias. Porque o povo, ao invés de oferecer o melhor do fruto da terra e o melhor do rebanho para Deus, eles pegavam animais coxos, animais cegos, animais dilacerados. Deus até fala no capítulo 1 de Malaquias: o servo honra o seu senhor e o filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o temor para comigo? Mas o povo oferecia animais coxos, cegos, animais dilacerados. Deus até diz: oferece-o ao teu governador, terá ele agrado em ti? Então veja, irmãos, que a repreensão de Deus ela não começa no capítulo 3, mas o contexto começa no capítulo 1. E Deus vai falando ali de arrependimento, de correção, de temor a Deus. São dessas coisas que Deus está falando. E veja o que está escrito em Neemias capítulo 10, versículo 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas,
o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. Então veja, primícias da nossa massa. E termina falando dízimos. O assunto não mudou, só mudou a palavra, mas o assunto é o mesmo. Mas sabe o que é interessante disso de falar das primícias da massa e dos dízimos das cidades onde há lavoura? Romanos capítulo 11, versículo 13 ao 16 diz assim: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmãos, em Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele está tratando do assunto das duas casas de Israel, de judeus e gentios formando o Israel de Deus. A prova disso está no versículo 25 e 26, que diz assim, do capítulo 11: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Vejam, irmãos, a plenitude dos gentios, como mostrei no estudo das duas casas de Israel, é Efraim, que recebe essa profecia em Gênesis no capítulo 48, versículo 19. E Paulo ele vai usando também textos de Oséias para mostrar isso. Mas veja o que ele fala, as primícias da massa. Quando ele está falando aqui das duas casas de Israel e da sua união em Cristo, que é judeus e gentios sendo unidos em um só corpo, ele fala que os gentios não devem se exaltar sobre os judeus, por causa que aos judeus, que são primícias da massa, pertence a eleição, os patriarcas, as alianças. É deles que descende o Cristo. Nós nos tornamos, através do Senhor Jesus Cristo, coparticipantes dessas promessas. Então nós não devemos nos exaltar sobre os judeus pelo fato deles terem se endurecido e não terem reconhecido o Senhor Jesus como o seu Messias, como Senhor e Salvador, como nós o reconhecemos. Porque assim como eles se endureceram e Deus cortou eles e nos enxertou, se nós também nos exaltarmos e nos endurecermos, Deus ele nos cortará também pela nossa incredulidade e ele pode restabelecer eles. Então, através dessa mensagem, o que Paulo queria é que, ao invés de haver divisão entre judeus e gentios, houvesse união em Cristo, que os judeus e os gentios
eles vissem que em Cristo Jesus eles formam um só corpo, membros de um mesmo corpo e perdão, e participantes das mesmas promessas. Então, era isso que Paulo queria que o povo tivesse em mente. Por isso que ele diz: se as primícias da massa forem santa, a massa será na sua totalidade. Porque se o endurecimento e a rejeição dos judeus resultou em glória para o mundo, o que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então Paulo ele está falando aqui de coisas futuras, de realidades futuras em Cristo Jesus. Ele está falando que nós devemos desejar o reestabelecimento da plenitude dos judeus, assim como devemos desejar que entre na comunidade de Israel, como está escrito em Efésios 2, a plenitude dos gentios, e ambos formem o Israel de Deus e todo Israel seja salvo, as duas casas de Israel, judeus e gentios. Porque o apóstolo Pedro vai dizer em Atos, no capítulo 3, versículo 19, que os céus estão retendo o Senhor Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. Irmãos, veja o tempo de Esdras e Neemias. Jerusalém estava destruída, o povo estava corrompido, não estavam mais obedecendo à lei de Deus, servindo outros deuses, não estavam cumprindo mais a palavra do Senhor. Então Neemias, Esdras, Zacarias, Ageu, Zorobabel, sumo sacerdote Josué, são homens que são usados nesse tempo para restaurar Jerusalém. E não somente restaurar a cidade e o templo, mas restaurar o povo na aliança com Deus e na obediência à lei de Deus. Isso representa os nossos dias, porque eu e você somos o templo do Senhor. Nós somos edificados em Cristo Jesus um santuário para Deus. E a restauração de todas as coisas são judeus e gentios compreenderem que fazem parte de um só corpo em Cristo Jesus, andarem em obediência à palavra de Deus, reedificarem o templo do Senhor, que é a restauração do Evangelho de Cristo que foi distorcido no decorrer dos anos e restaurar a fé, restaurar o Evangelho, restaurar a vida das pessoas em Cristo Jesus. É por isso que nos últimos dias você tem a pregação das duas testemunhas. A restauração de Jerusalém no tempo de Esdras e Neemias representa a restauração dos últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, aonde a verdade do Evangelho é restaurada, a vida do povo é restaurada no Senhor Jesus Cristo, para que então o Senhor Jesus ele possa vir e receber para si um povo santo. Agora, sem essa restauração, como pode haver arrebatamento antes? Então, entendem, irmãos, essa restauração e viram que no tempo de Neemias e Esdras,
é reedificado as muralhas da cidade, a cidade, o templo, a fé do povo e reedificado a casa de Deus. E ainda fala, deve ser recolhidos dízimos em toda a cidade aonde há lavoura, para o edifício de Deus, que é a casa de Deus. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então viram a relação entre a edificação do templo e a lavoura de Deus e os dízimos? Nós somos essa lavoura de Deus. Nós somos o edifício de Deus. E a prova disso é porque quando Jesus estava perto de morrer, ele diz em João 12:24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor Jesus se comparou a um grão de trigo que seria plantado na terra na sua morte, e ele ressuscitaria e produziria muitos grãos de trigo iguais a eles, que somos nós, o que cremos nele e obedecemos a sua palavra, frutos da terra. Oséias capítulo 1, versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, seja casa de Judá e casa de Israel, judeus e gentios, as duas casas de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. O que tem uma só cabeça é um só corpo. Você já viu uma cabeça com dois corpos? Ou então um corpo com duas cabeças? Seria uma besta, e não um corpo, uma pessoa. Então, irmãos, vejam, as duas casas de Israel constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo Jesus, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Jezreel é Deus semeia. Grande é o dia que Deus semeia. E o grande dia que Deus semeou foi quando nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz, foi semeado como grão de trigo. Morreu por nós e ressuscitou para que nele tivéssemos vida. Levítico 23, do 10 ao 12, diz assim: 12 parte A. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e colherdes os seus frutos, então trareis um feixe das primícias da vossa terra ao Senhor, ao sacerdote. Este moverá o feixe perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Veja, o povo pegaria um feixe das primícias. Primícias são dízimos. E levaria ao sacerdote. O sacerdote moveria esse feixe das primícias diante de Deus no domingo, para que o povo fosse aceito. O Senhor Jesus não foi plantado como grão de trigo e ressuscitou, produzindo assim muitos grãos de trigo iguais a ele, e não é um feixe das primícias para que o povo fosse aceito.
O dia que o povo entrou na terra foi o terceiro dia, o dia da ressurreição de Cristo. E o dia imediato ao sábado, domingo, primeiro dia da semana, dia que Cristo ressuscitou. E esse feixe das primícias deveria ser movido para que o povo fosse aceito. Agora vê o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 20, 22 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, veja, Jesus, ele é as primícias dos que dormem, dos que morreram e vão ressuscitar. Primícias no plural, porque ele é o primeiro de muitos. Mas veja que o Senhor Jesus, ele foi esse feixe das primícias movido diante de Deus para que eu e você fôssemos aceitos. Porque nós estávamos afastados de Deus, mas quando o Senhor Jesus se fez pecado por nós, ele nos reconciliou com Deus, porque ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E versículo 22 e 23 de 1 Coríntios 15 diz assim: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então vejam, irmãos, Cristo as primícias. E como vimos em Oséias, ele é o cabeça que tem um corpo. Então esse corpo são primícias com ele e, e serão ressuscitados com ele na sua vinda. Porém hoje, nessa terra, eu e você já devemos lutar contra a nossa carne todos os dias para termos uma vida de ressurreição. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu o melhor do céu para que ele pudesse recolher, através do Filho, o melhor da terra. Ele deu as primícias do céu para recolher as primícias da terra. E as primícias é o fruto mais excelente, é o dízimo da terra. Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 22 diz: Não vos enganeis, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Por que tornar praticante? Porque pela palavra da verdade fomos feitos primícias das suas criaturas. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São esses os seguidores do Cordeiro onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Irmãos, existe algum povo mais excelente do que esses 144.000? Que tem na boca um cântico que ninguém pode aprender, só eles? Que segue o Cordeiro para onde quer que vá? Esses 144.000 não é um número literal. Não são homens virgens que vão estar pregando o Evangelho na grande tribulação. Quando diz que eles são virgens, é porque eles não se contaminaram com as nações. 2 Coríntios 11, verso 2 diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, para vos apresentar como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Paulo fala que estava preparando a igreja para apresentá-la como uma esposa virgem ao seu marido, que é Cristo. Então, irmãos, esses 144.000, eles são um número simbólico. E você pode procurar no canal que tem um estudo falando sobre os 144.000 e mostrando todos os textos que mostram que esses 144.000 é a plenitude da igreja, a plenitude do povo de Deus. E não somente 144.000 homens que estarão pregando na grande tribulação. Então, irmãos, esses 144.000 que são primícias para Deus, eles são o melhor da terra, o fruto mais excelente. E o melhor da terra, o fruto mais excelente, que segue o Cordeiro aonde quer que ele vá, é a igreja. Porque o Senhor Jesus disse que ele ia nos preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também com ele. O dízimo, o verdadeiro dízimo, a realidade do dízimo, somos eu e você. E o dízimo que entregaremos para Deus são os nossos frutos. Se nós temos os frutos do Espírito em nossa vida, ou as obras da carne, se nós somos considerados frutos excelentes para ser colhidos por Deus, ou se somos frutos maus que serão pisados no lagar da ira de Deus. Então, irmãos, essa é a realidade. Não fique
com aquele pensamento fechado de não, mas tem que dar o dízimo em dinheiro por causa que a obra de Deus precisa. Não é essa a intenção desse estudo. E é bom que você tenha consciência que a obra de Deus precisa e que nós devemos contribuir para sustentar a obra de Deus, porque existem muitos gastos. Mas faça isso como Paulo disse: cada um contribua segundo propôs no coração, não por obrigação nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Que alegria que você vai estar dando a sua contribuição, se for porque você tem aquele valor obrigado a dar e você tem medo de ser amaldiçoado se não o der. Não existe amor nisso, existe medo. É o contrário. Então, se você tem amor e consciência, faça a sua oferta livremente, voluntariamente. Dê até mais do que o dízimo, se você tem essa consciência e o coração aberto e você quer realmente ajudar. Mas entenda a realidade dele, porque a realidade é que Deus deu o melhor do céu para recolher o melhor da terra. Jesus, ele foi o dízimo dos céus, plantado como grão de trigo, o qual ressuscitou e produziu fruto que somos todos os que cremos nele. E se nós nos mantermos fiéis à sua palavra e obedientes na restauração de todas as coisas, eu e você seremos entregues por Cristo ao Pai como dízimos, como o melhor da terra, e os nossos frutos serão entregues a Ele, as nossas obras, porque Deus ele promete retribuir a cada um segundo as suas obras. E assim como no tempo de Neemias e Esdras, a cidade foi reedificada, assim também, na restauração de todas as coisas, a verdade do Evangelho será restaurada no coração do povo de Deus. O povo será avivado, o povo será restaurado na fé. E então Cristo voltará para buscar um povo santo e fiel, eleito, praticante de boas obras e fiel à sua palavra e à sua verdade. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários também. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um e até o próximo estudo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém.